pessoal, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade então à nossa videoaula. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui, acho que agora foi. Bom, hoje então a gente vai falar sobre sistemas eutaicos, tá? Que faz parte então da nossa disciplina de introdução aos sistemas deposicionais. Eu sou a professora Carolina Aquino, esse aqui é o meu e-mail para qualquer dúvida, sugestões ou comentários. Então, a nossa aula também vai estar subdividida em tópicos. Vamos falar primeiro o que é um delta, definições, as características gerais, dinâmica, elementos morfológicos, empilhamento estratigráfico, classificação, generalidades. E a parte da estratigrafia de sequência eu vou deixar para a parte 2, tá? Um vídeo 2, senão vai ficar muito pesado. Então, o que é um delta? Um delta, ele é a quarta letra do alfabeto grego também, então ele tem essa forma de triângulo, que foi caracterizado pelo delta do rio do Nilo. Então, tá aqui, ó. Mas, conceitualmente, então, eles são protuberâncias da linha de costas formadas pela chegada do rio em oceanos, mares, lagos ou lagunas, ou seja, um corpo d'água, onde o acúmulo de suprimento sedimentar é mais rápido do que a redistribuição produzida por processos vacinais. Ou seja, ele vai ter a fonte de sedimento sempre vai ser um aporte fluvial, tá? Independente do processo que vai dominar, que depois a gente vai ver, o rio tecnicamente sempre vai ganhar. Então ele vai ele vai depositar e vai gerar um sistema sempre progradante, tá? Algumas curiosidades, então, do aporte de rio, que os rios são maiores responsáveis pela transferência de sedimentos para a bacia, então grande parte do sedimento que chega nas bacias marinhas são relacionadas aos rios, tá? Atualmente, os rios transferem cerca de 25 gigatoneladas de sedimentos, tá? Por ano, ou seja, é bastante coisa. E mais de 90% do total do influxo sedimentar são a partir dessas fontes sedimentares, ou seja, são dos sistemas eutaicos, então boa parte é bastante coisa, né? Bom, os sistemas deltaicos, então, aqui que eu falei, ó, tem a letra do alfabeto grego, então por isso que eles classificaram esse sistema como um delta, tá? Os deltas, eles são importantes economicamente porque eles são grandes reservatórios de óleo e gás, tá? Carvão também por causa das planícies interdistributárias, aqui da frente da planície deltaica tem bastante geração de carvão. E também por ser um depósito bastante arenosos, pode ser reservatórios de água subterrânea, tá? O delta, ele faz parte, então, da morfologia costeira. Aqui tem uma figura da morfologia costeira. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os estuários, mas hoje a gente vai falar sobre os sistemas deltaicos, tá? Então, a gente consegue ver que o sistema deltaico está relacionado com esse influxo, esse aporte, né, fluvial. E só nessa figura aqui a gente já consegue ver que a gente pode definir o sistema deltaico em 3 grandes grupos, ou seja, os que são dominados pela maré, os que são dominados pelo rio e os que são dominados pela onda. Ou seja, os processos dominantes, tá? Mas ele sempre vai ser um sistema progradante. Os fatores influenciadores, então, como todos os outros sistemas que a gente está vendo até agora, o clima e o relevo, são bastante significativos, tá? A descarga fluvial, o aporte de sedimentos, se é sedimento fino, se é sedimento mais grossos, tá? E os processos coadjuvantes ou que podem dominar de maré e de onda. Ou seja, os fatores autogênicos e halogênicos, tá? Autocíclicos ou halocíclicos. Então, os autocíclicos ou autogênicos, eles vão determinar a dinâmica interna do sistema deposicional. Por exemplo, uma avulsão de um canal. Então, a gente tem um canal aqui, ele vai romper um dique marginal para um lado e vai gerar um outro canal abandonando esse logo. Então, isso são fatores autogênicos. E os halogênicos, então, são relacionados à dinâmica externa, ou seja, a taxa de subsidência, a taxa de nível do mar, entre outras coisas. Então, a dinâmica dos sistemas deltaicos, tá? Ele vai estar relacionado com os rios, porque os rios, ele aporta o sedimento e vai distribuir esses canais, esse sedimento a partir de canais distributários, tá? Quando o rio chega
tá? Vamos pegar aqui esse aqui é um leque, é um lobo atual do delta do Mississippi, tá? Vamos chegar aqui, o rio tá por esse canal aqui. Quando ele encontra o corpo d'água, tá? Ele tem uma expansão do fluxo, tá? Em altura e área, então ele chega, ele vai expandir tanto na vertical como na lateral e vai perder capacidade e vai depositar um monte de sedimentos aqui, formando então sedimentos mais grossos, que vão ser as barras desembocadoras, tá? Vai ter o avanço sempre disso aqui, então vai gerar as macroformas progredantes, que nem aqui. Então, a gente vai gerar essas macroformas aqui, tá? Esse processo de avulsão dos canais, então aqui a gente consegue ver que a gente tem um canal principal, por algum motivo ele rompeu aqui, formou outro canal para cá, um outro canal para cá, um outro canal para cá, um outro canal para cá, tá? Então ele vai romper esses diques marginais que estão aqui na borda desses canais e vai gerar várias barras de desembocadura. Então cada parte vai ser uma barra de desembocadura aqui que vai gerar essa frente deltaica total. Tá? Quando o rio ele consegue, quando esse canal ele rompe, tá? Na verdade, quando esse canal ele vai estar gerando as barras de embocadura aqui na frente, muitas vezes essas barras de embocadura vão obstruir esse canal vai bifurcar também, tá? Então ele pode migrar tanto pela rompimento, mas também pela geração dessas formas, dessas barras de embocaduras que estão à frente desses canais, tá? Então, aqui, vamos supor aqui, o rio está chegando, tá? Ele se comporta como um jato quando ele encontra a lâmina d'água, tá? Ele vai perder a capacidade do fluxo, então os depósitos mais grossos vão depositar aqui de uma forma radial, porque tem os canais, são canais distributários, então vem para cá, para cá, para cá. Vai ter a progradação, então cada vez mais esse aporte vai ganhar, tá? Da subida, da criação de espaço, então ele vai sempre estar progradando, tá? Vai gerar canais e vai gerar levias aqui, que são esses diques marginais de extravasamento, então vai gerar um canal aqui no meio e umas asinhas, assim, que são os depósitos de diques marginais, né? Pelo esse aporte sedimentar uma hora, esse rio pode romper esse dique e gerar um outro leque, um outro lobo em algum outro local, tá? E abandonar esse lobo antigo que estava aqui. Esse lobo antigo vai acontecer uma coisa que é bem interessante nos sistemas deltaicos, tá? Ele não vai ter mais, então, esse aporte aqui, então ele não vai ter mais aporte de sedimento, então ele vai começar a ser retrabalhado pelos processos marinhos, ele vai compactar e vai ter uma subsidência nesse local aqui, ou seja, então a gente vai ter uma transgressão nessa parte aqui, a gente vai ter uma subida relativa nessa parte aqui, enquanto que aqui a gente está progradando e está vindo para cá, tá? Mas mesmo tendo, assim, essas transgressões e retrogradações junto com a progradação, de uma maneira geral, todo o sistema aqui, ele está progradando, tá? Ou seja, se ele está progradando, a gente vai ter os sistemas mais grosseiros, mais proximais em cima dos mais distais, e vai gerar um empilhamento grano crescente, tá? Aqui é mais distal para o proximal. As geometrias desses depósitos, então, vão ser clinoformes, então vão ser clinoformes que vão estar progradando, ou seja, eles vão estar adentrando essa bacia, tá? Vai ser semelhante com as clinoformes de plataforma, que depois a gente vai ver. Tem uma divisão clássica tripartita, que é o top set, for set ou bottom set, ou seja, a planície deltaica, tá? Que é toda a parte emersa, que tem mais influência do rio. Toda uma parte da frente deltaica, que é a parte que está submersa aqui, composta por essas barras desembocaduras, são porções mais arenosas, então essa aqui é aqui. E o prodelta, que vão ser a parte da pluma de decantação aqui, que vão ser os depósitos mais fininhos aqui na frente, tá? Então, a gente vai ter lamas de prodeltas, areias aqui, e todo um sistema fluvial aqui associado na planície deltaica, tá?
Essa frente deltaica, como ela vai gerar essas clinoformas progradantes, nossa, está bem, ela vai estar propensa, então, a escorregamento. Então, muitas vezes a gente pode ter depósitos de deslampes associados aqui ou no prodelta também. Então, ela vai ter um empilhamento grano crescente, tá? Então, aqui a gente tem a planície deltaica, tá? Nessa planície deltaica a gente vai ter os canais fluviais aqui, distributários, tá? Entre esses canais a gente vai ter essas baías interdistributárias, tá? Que vão estar aqui. Nessas baías a gente pode ter uma água represada, formando um pântano ou uma lagoa. Pode ter planícies de maré, aqui se a gente estiver falando numa parte de maré, tá? Vai ter os levis aqui, vão ter, às vezes, rompimento desse, formar uns cribais spray aqui, então, que é areia em cima dessa planície, tá? E bastante matéria orgânica, porque essa região tem bastante matéria orgânica também. A parte submersa, então, é chamada de frente deltaica, tá? É onde vai gerar essas clinoformas aqui, tá? Por ser um local de grande aporte sedimentar, a gente vai ter bastante feições de climb ripples, tá? Lembra que a climb ripples vai ter suspensão e tração associada e uma alta taxa de sedimento, tá? Por ser um taludezinho que está sendo criado, vai ter feições de deformacionais e fluxos gravitacionais associados aqui, tá? Por também um alto aporte de sedimento, os sedimentos eles vão ficar sempre empapados e vai chegar mais ao sedimento ali, a gente vai ter então escapes de fluidos e essas sedimentações de sedimentos não consolidados ainda. E lembram daquelas gretas de cinerese que são por contraste de salinidade? Então, essa região do sistema deltaico é bem propício para a gente encontrar, tá? Porque tem o aporte do rio, que o rio é água doce, encontro com a água do mar, então pode dar essas gretas cinereses aqui. Quanto mais distalmente, mais o fluxo vai perdendo a capacidade, então a gente vai ter uma diminuição de tamanho de grão para cá. E a parte do prodelta, então, é aquela parte bem mais distal, onde a pluma dos sedimentos que está vindo em suspensão aqui, que são os sedimentos mais finos, vão começar a decantar. Pode estar associado também com alguns fluxos de baixa densidade que estão chegando da frente deltaica que conseguem chegar lá. Então, a gente vai ter os ritmitos ou heterolitos de folhelhos, feições deformacionais que pode chegar, e alguns fluxos gravitacionais de baixa densidade. Se a gente vê em planta, então a gente tem a parte fluvial aqui, a planície deltaica, essa parte em verde, a frente deltaica, essa parte laranja e amarela, e a prodelta aqui, material mais fino, adentro. Esse prodelta ele pode migrar para essas lamas de offshore, que vai estar aqui mais distalmente, tá? Então, vai gerar essas clinoformes progradantes, então aqui a planície deltaica, a frente deltaica e prodelta, depois de novo. E se a gente fizer um furo aqui, a gente vai ver que vai dar, então, uma feição grano crescente, tá? Uma feição progradante. Então, vai ter os prodeltas, que é a parte mais distal, a frente deltaica e a planície deltaica aqui na frente. Essa planície deltaica, ela pode ser de granometria mais fina, tá? Então, a gente às vezes pode ter isso aqui, mas vai ter umas seções mais continentais aqui. Ou pode ser o próprio sistema fluvial que está aqui em cima. Então, também vai ser uns depósitos mais grosseiros, tá? E ao longo do tempo, a gente pode ter uma migração desses leques, dessas frentes deltaicas aqui, desses sistemas deltaicos, tá? Então, aqui a gente tem um leque, o atual, aqui é um antigo, um outro antigo, outro antigo, então pensa no empilhamento. Aqui a gente vai ter um sistema progradante, outro progradante, outro progradante, então a gente vai estar empilhado várias formas assim, tá? Mais de uma grande progradação para cá. Então, esse aqui é um trabalho, tá? Bem legal. Eu acho que eu passei para vocês, mas ele mostra um afloramento onde tem essas clinoformes progradantes, ó, os estratos inclinados. Tá? Essas aqui são lamas de prodelta e a frente deltaica aqui. Se a gente fizesse um zoom aqui, ó, que tem essa parte aqui assim, tá? A gente vai ver que a base pode estar, às vezes, interdigitada aqui.
Então, quando está empilhando, a gente vai ver que é uma feição progradacional, tá? Aqui também é um outro, só para ilustrar, é uma foto mosaico, então também consegue pegar toda a parte do delta front aqui com a parte do prodelta, ou a parte mais distal dessa frente deltaica, tá? Tem uma relação entre o tamanho de grão e a morfologia dos deltas, tá? Se os deltas esse aporte fluvial aqui, ele é mais, de granulometria mais fina, é mais lamoso, tá? Os deltas, eles vão ser mais extensos lateralmente, tá? Mas, assim, vai ter uma pouca barra de desembocadura aqui arenosa, porque não vai ter tanto aporte sedimentar. E o que vai predominar, então, vai ser esse frente deltaica, assim, esse prodelta, quer dizer, bastante lamoso, tá? Então, a gente vai ter muito mais material em suspensão, vamos ter pequenas barras de embocadura e uma extensa frente deltaica e prodelta lamoso, tá? Se for um delta, o rio, tá? Por exemplo, o rio do tipo braided aqui, ele vai trazer mais sedimentos mais grossos, tá? Nós vamos ter umas barras de embocadura mais cascalhosa na parte proximal, uma parte mais arenosa na parte distal, tá? Toda uma frente deltaica bastante arenosa e poucas lamas do prodelta, porque não vai ter tanta lama chegando aqui nesse sistema, tá? Então, a gente vai ter mais carga de fundo associada. Também a profundidade da bacia receptora com a morfologia dos deltas também tem uma relação, tá? Que é óbvio, assim, se a gente tem uma bacia rasa, a gente não vai ter como crescer muito verticalmente, então eles vão ser mais especialmente, ele vai ser mais extenso lateralmente, tá? Vai ser mais restrito e vai estar mais suscetível a retrabalhamento por processo de água rasa, ou seja, por ondas. Mas se a gente tem... Ah, aqui eu errei, tá? Não é Corsa. É deep water, tá? É mais profundo aqui, tá? Vou botar aqui. Se a gente tem uma bacia receptora mais profunda, tá? Então, a gente vai ter as barras de desembocadura mais restrita, porque o rio vai chegar aqui, vai perder logo, vai ter uma expansão muito maior do fluxo e vai perder a sua carga e vai restringir aqui, tá? Mas, ao contrário desse aqui, como a gente vai ter um talude mais acentuado, a gente pode ter processos gravitacionais associados com mais facilmente, tá? Então, a gente vai ter bastante transporte de massa e turbiditos associados, tá? Então, se a gente for transformar isso aqui num perfil e ver um corte longitudinal, se a gente tá uma bacia mais rasa, tá? A gente vai ter a barra de embocadura maior e mais extensa, lobos deltaicos ou lamas uprodeltas aqui, tá? Se a gente fizer um perfilzinho, a gente vai ver que a gente tem pouca lama. Vai ser pouco profundo, tá? Esqueci a palavra. Pouca espessura, desculpa. Já se é uma bacia mais profunda, então a gente vai ter a frente deltaica mais restrita aqui e umas lamas de prodeltas maiores aqui. Vai ser tudo muito mais extenso, mas vai ser mais restrito lateralmente. Então, a gente vai ter os fluxos gravitacionais associados aqui na parte distal, turbiditos, MTDs, associado com as lamas do prodelta, toda a parte do prodelta e uma frente deltaica mais restrita aqui na frente. Tá? De acordo com Bates 53, os deltas eles podem ser classificados também de acordo com a densidade do fluxo, então a densidade desse jato que está chegando nesse corpo da água. Então, ele pode ser classificado de 3 tipos, tá? Então, pode ser hipopicnal, homopicnal ou hiperpicnal, tá? O hipopicnal é quando a densidade do rio é menor que a densidade da bacia, ou seja, então ele vai a maioria desse jato vai pelo topo aqui, tá?
Geralmente a gente encontra isso em ambientes marinhos, porque o rio, água doce, água no mar, então a água doce vai estar menos densa aqui. Vai ter esse contraste, então o fluxo vai perder bastante a capacidade de transporte e vai ter os depósitos mais grosseiros aqui, tá? Já os fluxos homopiquinal, ou seja, se a gente tem a mesma densidade da água que está entrando com a água receptora, a gente vai gerar um fluxo homopiquinal. É comum em bacias lacustres, porque é uma água doce chegando uma água doce, tá? É muito comum esse tipo de fluxo gerar os deltas do tipo Gilbert, que são deltas bastante inclinados, assim, e isso a gente vai mostrar para vocês depois, tá? E os hiperpiquinal são quando a densidade do rio é maior que a densidade da água, tá? Pode acontecer tanto em marinho ou lacustre e vai acontecer dependendo da concentração que a gente tem de sedimento, tá? Então, geralmente, a gente associa isso a cheias fluviais, porque quando a gente tem uma tempestade no continente, esses rios vão estar mais caudalosos aqui, vão carregar mais sedimentos, e quando essa água adentrar na bacia receptora, ela vai ter muito mais concentração e vai ser mais densa, tá? Então, os hiper pequenitos, eu botei um paper lá para vocês, bem um resumão, assim, sobre o que são os fluxos hiperpequenais, tá? Não só relacionado ao que a gente está falando aqui, mas, assim, hiperpequenitos, então, é quando a densidade do rio é maior que essa densidade da água aqui, e geralmente é a concentração de sedimentos que provoca esse fenômeno, tá? Então, só para ter uma noção, no mar, a concentração de sedimentos, para ficar mais pesado, tem que ser de 30, mais denso, tem que ficar de 35 a 45 kg por metro cúbico. Já no lago não precisa tanto, só um pouquinho mais, ele já vai. Então, às vezes, hiperpequenitos são bem frequentes num sistema lacustres também, tá? Esses hiperpequenitos, tá? Os depósitos hiperpequenitos, eles são um tipo de fluxo gravitacional, tá? Associado, então, a essas cheias fluviais. Então, esse rio está adentrando no mar, numa mar ou num corpo d'água com bastante carga de sedimento, tá? Uma alta taxa de sedimento. É um fluxo contínuo, pode durar semanas, meses, porque vai depender da dinâmica desse rio que está chegando. E uma coisa interessante é que, como a gente tem. Já viram essas enchentes, essas enxurradas dos rios, assim, repentina, né? A gente vê que ele vai como uma onda. Então, ele começa devagar, depois ele aumenta, depois ele diminui. E essa feição vai estar representada nas faces sedimentares, tá? Então, provavelmente a gente vai ter estruturas de fluxo. Opa! De fluxo inferior aqui, fluxo superior e inferior aqui. Ou seja, a gente pode ter ripos, plano paralelo e ripos de novo, numa única camada. Ou seja, o que significa uma única camada? Num único evento. Então, isso aqui vai representar esse aumento e diminuição da velocidade desse fluxo adentrando, tá? Então, isso aqui é uma característica que vai dar dos hiperpequenitos. Então, a gente pode ter erosões internas na mesma camada, essa aqui é uma camada, vai ter erosões internas, tá? Pode ter variação, então aqui a gente tem, a gente tem plano paralelo, maciço, plano paralelo aqui, nessa camada, aqui também, ó, é areia, entre os cascalhos, areia, então é tudo na mesma camada, tá? E já os deltas do tipo Gilbert, tá? Ele é do tipo Gilbert porque foi Gilbert que definiu, tá? Eles são aqueles deltas de bem inclinados, tá? Geralmente em lacustres, porque tem uma bacia mais receptora mais profunda, ali vai ser aqueles deltas que vão estar com um ângulo de repouso muito alto, tá? Eles vão ser maiores. Então, a gente tem por ele vai ser esses fluxos homopiquinal, tá? Ele vai ter uma rápida colapso da carga sedimentar mais proximal, ou seja, vai ser bastante arenoso e cascalhoso, tá? Tem a típica arquitetura tripartida, ou seja, o top set, que é menos inclinado, um forset bastante inclinado e um bottom set levemente inclinado, tá? Então, a gente vai ter tudo isso aqui, que não deixa de ser de uma planície deltaica, frente deltaica e o prodelta, tá?
Mas os deltas do tipo Gilbert, a gente trabalha também, botei ali na lista para vocês, eles vão ser muito mais cascalhosos, tá? E muito mais inclinados também. Os elementos morfológicos, então, dos deltas, eu já venho falando para vocês, mas, por exemplo, ele vai ter uma planície deltaica, uma frente deltaica e um prodelta da parte proximal para o distal, tá? Então, aqui a gente tem toda uma planície deltaica, frente deltaica e o prodelta gerando umas clinoformes progredantes. Se a gente for fazer um corte visto de frente, vai ser o mesmo sistema do leque aluvial, tá? A gente vai ser essa morfologia aqui. Então, a parte da planície deltaica, então ela pode ser a parte superior ou inferior aqui, onde domina os processos fluviais, e aqui é uma mistura de processos fluviais com costeiros, tá? Que pode ter as baías intradistributárias, umas planícies, ritmitos, bastante vegetação, pode ter umas lagunas aqui, então pode ter muita bioturbação nessas regiões, tá? Vamos ter os diques marginais aqui, às vezes um rompimento para cá, tá? Vai ter todo isso aqui associado. Os canais distributários, tá? Depois a frente deltaica, então, é formada por essas barras de desembocadura, então aqui sai, forma uma barra de desembocadura aqui, uma barra de desembocadura aqui, tá? E dependendo do processo dominante aqui, do agente dominante, pode ser uma frente deltaica dominada por maré, dominada por onda, dominada pelo rio, tá? E toda a parte mais distal, então vai estar relacionada a esse prodelta, que são depósitos mais, granulometria mais fina relacionada a essas plumas que estão chegando aqui de decantação, tá? Então vai ser esses depósitos mais fininhos aqui. Então a planície deltaica eu acabei já falando um pouquinho. A proximal vai ter mais processos aluviais associados e a parte distal vai ter os processos aluviais e costeiros associados. Então, é a parte que está imersa, tá? É a parte que está mais subaérea. Então, vai ter os canais distributários, diques marginais, as bacias interdistributárias, pode gerar pântanos, pode gerar lagoas, pode gerar planícies de maré. Então, vai ter várias questões, várias partes associadas aqui. E o próprio sistema fluvial também, tá? Então, aqui é do rio Mississippi também. Então, a gente tem o canal, tá? Os levis aqui, tá? Um rompimento para cá, gerando um outro canal. Aqui, provavelmente, tem uma barra de desembocadura, então, bifurcou esses canais para cá, tá? Bastante vegetação, isso aqui já é uma parte da... E as baías interdistributárias, entre os canais também. Então, aqui a gente vai ter depósitos mais finos, aqui é o depósito de canais. Então, é bastante complexo, assim, se a gente for ver. Tá? Vai ter esse caso dos rompimentos de dique marginal, que é a mesma coisa num sistema meandrante, por exemplo, que a gente tem, que de repente ele vai formar um crevasse spray aqui, então a gente tem um rompimento que veio para cá, ó, então geram depósitos arenosos em cima dessa, ou da planície, ou de um outro canal aqui. Tá? Aqui é mais um exemplo de uma planície deltaica, então a gente tem os canais distributários, as bases desembocaduras aqui na frente, tá? Então, olha só, a gente pode ter heterolitos aqui, vai ter bastante matéria orgânica associada, pode ter muita bioturbação nessa região, pode ter áreas mais alagadas aqui, bastante vegetação, então a gente vai gerar uns ritmitos, uns heterolitos com carvão, com matéria orgânica, com marca de raiz, com bioturbação, e os sistemas de canais também associados. Tá? A frente deltaica é a parte submersa, então vai formada por essas barras desembocaduras aqui, essas clinoformas, tá? Predomina areia, porque quando tem essa expansão do fluxo, o fluxo vai perder essa capacidade e vai depositar, então, essas areias ou material mais grosseiro, tá? Vai gerar estratos inclinados, porque vai estar gerando umas clinoformas, tá? Que vão ser propensos a escorregamento. E geralmente é na frente deltaica que a gente vai ver o que está dominando, qual é a agente que domina nesse sistema deltaico, tá? Se é o rio, se é a maré, se é a onda. Então, se for onda, a gente vai ter bastante feições de onda nessa região. Se for maré, a gente vai ter as feições de maré nessa região, tá? É bastante comum as climb hippos, por quê? Porque a gente tem um aporte sedimentar muito grande aqui e um colapso dessa carga bastante grande, tá?
E como eu falei anteriormente, as gretas de cinerese também vão estar presentes nessa região. Então, isso aqui eu já mostrei para vocês, tá? Então, vão gerar essas barras, essas clinoformes progradantes aqui. E a parte do prodelta, então, que seria toda essa parte mais distal aqui, tá? Vai estar refletindo, então, essa decantação dessa pluma que está chegando aqui dos sedimentos mais finos, tá? Geralmente vai ser em regiões mais profundas ou até abaixo da ação de ondas, tá? Não é muito inclinado, tá? Pode gradar lateralmente para as lamas do offshore aqui, tá? Vai ter depósito, não vai ser só lama, vai ter uns depósitos associados com umas correntes de baixa densidade também, chegando aqui relacionadas a essa frente deltaica. Então, vai ser uns ritmitos, ó. Pode ter lamas, folhelhos aqui intercalado com esses fluxos de baixa densidade, tá? Às vezes pode estar associado com colapso da frente deltaica, então a gente vai ter feições deformacionais. Às vezes no próprio prodelta a gente pode ter uma frente deltaica colapsada, um bloco de areia lá na frente, tá? Isso é bastante comum. Então aqui para mostrar o padrão de empilhamento, então a gente tem os folhelhos de offshore, os ritmitos de prodelta aqui e as areias de frente deltaica. Esse aqui é um trabalho da Puig Domenech, 2014. Então, uma feição progradacional. E aqui também, ó. Esse aqui eu também passei para vocês, tá? Que ele faz uma relação com a bioturbação e os processos dominantes. Então, a gente pode ter as lamas de prodelta, as parte da parte mais distal da frente deltaica, as bases embocaduras, mas gerando tudo uma progradação, tá? Aqui. Então, aqui são mais umas fotos do empilhamento. Então, quando a gente vai ver, ó, então a gente tem o prodelta aqui fininho, depois a frente deltaica aqui, parte mais distal proximal, e depois a planície deltaica aqui na frente com sistemas fluviais, e até isso aqui é carvão, tá? Com carvão associado. Anota que é uma progradação. Aqui também sai desses ritmitos de prodelta para umas areias de delta front. E aqui são duas sucessão empilhada aqui, que aqui pode ser um lobo, aqui pode ser um outro lobo, tá? Então, a classificação dos deltas, como eu já venho falando, ele vai depender do agente dominante, ou seja, se é dominado por maré, se é dominado pelo rio, ou vai dominado pelas ondas. E isso vai refletir, então, na vista em planta desse sistema, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, o sistema dominado por maré, a gente vai ter essas barras alongadas, porque a gente vai ter uns canais cortando essas barras aqui. Já no rio, a gente vai ter barras e embocaduras desconexas, porque vai estar relacionada a cada um desses canais distributários. E já quando é dominado por onda, a gente vai ter todo esse material que está chegando aqui, ele vai estar sendo retrabalhado pelas ondas e vai gerar uns cordões litorâneos aqui, tá? Então, vai ser cordões longitudinais paralelos à costa. Tá? Uma coisa importante que ele implanta, ele reflete apenas a morfologia superficial, quando a gente está falando dos atuais, tá? Mas a gente tem que lembrar sempre, assim, que o contexto deltaico, ele é um sistema bastante complexo, tá? A gente pode ver, e eles são bastante dinâmicos, tanto por autogênicos como halogênicos, tá? Então, ele pode evoluir de um tipo para o outro. Então, ele pode começar por um delta dominado por maré, e no fim da sucessão, a gente vai ver que no topo vai estar dominado por onda, tá? Isso aí é bastante comum. Então, geralmente, eles são mistos, tanto espacialmente como ao longo do tempo. Então, lateralmente, ele pode ter uma parte dominada por maré e uma parte dominada por onda, tá? Então, isso é bastante complicado, mas a gente, às vezes, tem que classificar de uma maneira mais simples para conseguir entender. Então, os deltas dominados pelo rio, então, o aporte fluvial, ele é maior que esses agentes modificadores, como a maré e como a onda, tá? Vai ter, por exemplo, o clássico aqui é o delta do rio Mississippi, então ele vai ter esse clássico, eles chamam de delta de pé de pássaro, tá? Porque ele parece, como ele tem esses canaizinhos aqui, ele parece que são esses pezinhos de pássaro, tá?
Então, vai ter cada canal, vai ter a sua barra de desembocadura na frente, tá? Vai ter bastante dique, canais e diques marginais, crivasses spray, as baías interdistributárias, tá? Tem uma alta taxa de sedimentação, então as climb ripples, a formação sedimentar, tá? E o Prodelta aqui é uma coisa interessante, que ele vai ter uma bioturbação não muito significativa, pode ter variável ou não, por quê? Porque esse aporte do rio vai adentrar, vai ter muita lama também associada, e vai dificultar, então, a desenvolvimento da vida ali, porque só os mais... Porque geralmente esses elementos são mais filtradores, então eles vão acabar morrendo, sufocados. Tá? Então, a gente vai ter em cada canalzinho, a gente vai ter desenvolvimento de um lobo deltaico aqui, tá? Que ao longo do tempo a gente vai ter vários lobos deltaicos. Então, se lembra aquela foto que eu mostrei que tinha uma sucessão grande crescente aqui, uma outra sucessão grande crescente aqui, uma outra aqui? Então, é relacionado essa migração desses lobos, tá? Os deltas dominados pela ação da maré, então é quando a maré ela é mais forte, então, mas lembra que sempre assim, ele é dominado, mas o rio sempre ganha, tá? Porque a gente está falando de um sistema deltaico, tá? Mas a gente vai ter muitas feições de maré associadas quando a gente está falando de um delta dominado pela ação de maré. Então, o rio Níger, na Nigéria, é um exemplo disso, tá? Então, a gente vai ter essas barras alongadas segmentadas. Então, as barras na frente as barras embocaduras vão ser alongadas, porque vai ter os canaizinhos passando aqui na frente, tá? Então, a gente vai ter várias feições típicas de maré. Então, os heterolitos com acabamento wave, lince, drapes de argilas, tá? Simples ou duplos, por causa dessa parada de maré. Estruturas de espinha de peixe, porque a gente vai ter a maré enchente, a maré vazante, tá? Superfície de reativação, então vai ter várias. E geralmente é tudo na feição do Prodelta, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter essas barras segmentadas aqui, alongadas, tá? Por causa dos canais de marés que estão adentrando e saindo, tá? É um padrão progradacional, porque a gente está falando num delta, mas a gente vai ter faces características de maré, heterolitos, drapes de argila, bastante bioturbação, os tidals bounded, as drapes de argila aqui, ó, em cada um desses forsetezinhos, tá? E já os deltas dominados pela ação da onda é quando a onda consegue retrabalhar esses sedimentos que está adentrando no rio e vai gerar, então, esses cordões aqui paralelos, tá? Aqui. Então, o delta do Rio São Francisco é um delta dominado pela ação das ondas. Então, esse material que chega aqui, devido à ação das ondas, tá? E a deriva litorânea vai acabar gerando esses cordões aqui. Pode estar associado a sistemas de ilha-barreira, laguna-barreira, tá? Vai ter a parte do prodelta aqui, vai estar bastante feições de características de onda. Então, a gente vai ter ripos com ação de onda, pode ter ramoqui, tá? As lagunas associadas. Pelo sedimento vai estar sendo retrabalhado pelas ondas, então a gente pode ter um sedimento com uma melhor seleção, tá? E como a gente não vai ter tanto fino chegando, porque ele vai estar sendo retrabalhado e levando para outro lugar, o prodelta pode ser bastante bioturbado, tá? Então, a morfologia desses cordões aqui que vai gerar vai depender, então, da deriva litorânea, tá? Então, ele pode ser simétrico ou assimétrico e vai ter umas feições aqui, pode chegar até uma parte bastante complexa aqui, ó. Mas ele sempre vai ter parece um mantra, né? Mais uma sucessão progradante aqui. Tá? Mas daí, como é que a gente vai definir um delta de uma costa dominada por onda ou por maré, tá? O principal que eu estou frisando bastante aqui, ó, tem comportamento progradacional? Bom, isso aqui já é um baita indicativo. Claro que pode ser uma costa normal progradacional, mas ele tem. A gente consegue ver no registro que tem uma planície deltaica bem desenvolvida? Tem essas feições que eu acabei de falar? Tá? Tem faces fluviais associados? Então, se tem tudo isso, a gente consegue falar que a gente está trabalhando num sistema deltaico. Tá?
Essa parte aqui da estratigrafia de sequência eu vou deixar para o vídeo 2. Então, qualquer dúvida, comentário, sugestões, é só entrar em contato. Até mais, pessoal.